Oi, eu vou falar sobre um dos casos mais bizarros que eu já tive conhecimento, e olha que de casos bizarros eu entendo, já li bastante sobre crimes horripilantes, até tive a oportunidade de atuar em alguns casos como perito criminal de crimes que tiveram alguns detalhes bem mórbidos e grotescos, mas esse aqui me chamou muito a atenção porque o cara matou o pai, arrancou a pele do rosto, fez uma máscara e ainda fez outras coisas mais bizarras ainda, que eu vou contar logo a seguir. A mutilação pós-mortem, seja o desmembramento, a decapitação após a morte, ela não é muito comum. Acontece principalmente quando o assassino quer dificultar a identidade da vítima ou quer dificultar também a determinação da causa-mortes. Veja o caso da Elise Matsunaga, por exemplo, que matou o marido, desmembrou, decapitou, esquartejou e depois colocou as partes do corpo em lugares escondidos no mato, tentando se livrar do corpo e tentando também dificultar a identificação desse corpo. Casos de mutilação agressiva, quando o assassino, o agressor, desmembra o corpo da vítima durante o ato de assassinato, são menos comuns ainda. A mutilação pós-mortem também pode ser observada em alguns casos de canibalismo. Na década de 80, também na Polônia, mesmo país, esse caso que eu vou contar daqui a pouco, Edmund Kolanovski matou 3 mulheres. Bom, isso aí é até um crime comum, infelizmente. Mas além disso, além dele ter matado essas mulheres, ele cortou partes do corpo, especificamente os seios e os genitais, e pegava essas partes e colava num manequim que ele fazia sexo com esse manequim. Na história da humanidade também tem alguns casos de esfolamento, desmembramento que não foram considerados crimes. De acordo com o historiador Heródoto, o rei persa Cambísios ordenou que um juiz desleal chamado Cisâmenes fosse esfolado vivo e que sua pele fosse utilizada para estofar uma cadeira, uma poltrona que seria utilizada pelos outros juízes para eles se lembrarem do que aconteceria se eles fossem desleais. São Bartolomeu, um defensor da cultura cristã, também foi esfolado vivo. E de acordo com a mitologia grega, a deusa Atenas deveria esfolar o titã Palas para poder usar a sua pele como um casaco. Na Europa medieval, o esfolamento de indivíduos vivos era frequentemente utilizado como forma de tortura ou mutilação pós-mortem de criminosos executados. O escalpelamento, a remoção de parte do couro cabeludo, era uma prática feita pelos nativos americanos que consideravam essa parte do corpo como um troféu. Segundo os nativos americanos, esse ato significava retirar a alma do corpo daquele inimigo vencido e essa alma pertenceria ao vencedor ali. Na história criminal, a gente tem o caso também do Ed Gein, que foi inspiração para filmes como Silêncio dos Inocentes, baseado no livro Thomas Harris, e do filme Massacre da Serra Elétrica. Ele utilizava pele humana para fazer roupas e máscaras, e diziam até que ele utilizava ossos humanos para fazer móveis da sua própria casa, imaginando o cheiro dessa casa. Mas vamos para o nosso caso. Havia esse homem, então, na Polônia, que tinha 26 anos, e ele odiava o próprio pai. Principalmente porque o pai havia abandonado a mãe dele e a irmã na Rússia, que era o país que eles moravam anteriormente, e tinha deixado elas na pobreza. Então ele considerava o pai dele um canalha, uma pessoa indigna, que não teria ajudado seus familiares ali, apesar dele ter dinheiro para poder ajudá-los. Esse homem, então, de 26 anos, ele começou estudando medicina, durante um ano ele estudou medicina, durante 3 anos depois ele estudou psicologia, mas acabou largando a faculdade e ficou desempregado. E durante esse tempo ele maquinou aí a morte do próprio pai. Então ele armou uma emboscada no porão. Inicialmente ele tentou eletrocutar o pai com uma arma de choque, mas não conseguiu. E agrediu utilizando uma chave de fenda. Então a causa da morte foi a agressão com a chave de fenda, que ele atingiu principalmente o pescoço e o peito do próprio pai. Posteriormente ele pendurou o próprio pai com as pernas em uma janela e fez cortes no pescoço para que saísse todo o sangue, e o sangue ele coletou em um balde. Posteriormente, ele decapitou o próprio pai utilizando uma pá e um bisturi, pegou a cabeça, levou para o seu quarto e durante toda a noite esfolou a cabeça, tirou toda a pele da cabeça, cabelos, bigode, o cara tinha um bigode, tudo. E depois essa cabeça sem a pele, ele jogou no jardim junto de umas ervas daninhas que tinham ali. Mas a bizarrice não para por aí. Ele pegou a pele
do rosto do próprio pai e fez uma máscara usando linha, agulha e uma massa plástica usada para prótese, para fazer próteses. Ele também colocou sal no couro cabeludo para evitar a putrefação da pele. Já está bizarro bastante, mas piora. Depois ele pegou essa máscara, vestiu, colocou óculos, chapéu, cachecol e foi para um banco próximo à sua casa, onde o seu pai costumava encontrar o seu avô para conversar. Logo depois chegou o avô dele, sentou no banco e achou realmente que estava conversando com o filho dele, o pai do assassino. E ficou algum tempo conversando, eles foram até tomar café da manhã juntos, segundo o artigo esse. O assassino se fiava muito na questão que o avô dele tinha problemas de visão, mas o avô desconfiou da voz pouco natural do seu filho e foi investigar. Entrou na casa, entrou no porão e viu então o corpo do seu filho ali decapitado e morto. O assassino, quando viu que havia sido descoberto, ele fugiu? Não. Ele pegou suas coisas, tentou descartar alguns instrumentos do crime, a máscara principalmente, e sentou num banco perto de um ponto de ônibus onde ele podia observar a casa e ficou observando toda a movimentação na casa, a polícia chegando, o avô dele chamando a polícia e ficou ali aguardando. Logo depois a polícia chegou, prendeu ele e ele não ofereceu nenhuma resistência. E logo depois o filho confessou o crime e afirmou que queria matar o pai pelo que ele tinha feito para sua irmã e sua mãe, e também que ele considerava o seu pai indigno porque ele havia seduzido uma mulher 30 anos mais nova quando eles moravam na Rússia. Segundo o assassino, ele teria sido motivado pelo filme Seven, onde o assassino no filme mata as pessoas, pune as pessoas e ainda confessa no final, não resiste. É a mesma coisa que ele fez, ele confessou e não resistiu. Segundo o assassino, o seu crime deveria ser uma obra de arte que ilustrava toda a maldade humana. E por que ele teria utilizado a máscara para conversar com o avô? Ele disse que foi apenas um jogo, apenas um teste para saber se o avô dele reconheceria o próprio filho. A posição que ele deixou o pai decapitado com a cabeça para baixo significa ali que ele considerava o pai indigno, não seria digno nem de uma cruz com a cabeça para cima, ele deveria ficar com a cabeça para baixo. Mas a cabeça nem estava lá, a cabeça foi descartada entre ervas daninhas. Segundo o assassino, a cabeça, que seria a culpa de tudo, seria o culpado de tudo, pertenceria às ervas daninhas, a coisas ruins, assim. Então, por isso que ele teria jogado a cabeça nesse local onde tinha essas ervas daninhas. O assassino, esse homem polonês de 26 anos, foi diagnosticado com personalidade esquizoide e esse diagnóstico impediu que ele fosse julgado como um criminoso comum. Quem tiver interesse em ler o artigo, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou colocar o link para o meu livro, onde eu conto casos que eu atuei, que alguns casos foram interessantes, alguns casos foram bizarros também, mas são todos reais. Foram nesses 16 anos atuando na perícia criminal, tive a oportunidade de participar de alguns casos interessantes, e eles estão relatados nesses dois livros aqui, Vestígios 1 e Vestígios 2, todos baseados em casos reais. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo e me acompanha aí nas redes sociais. Até mais.